Havia uma tumba selada com uma pedra de mais de 1 tonelada, guardada por soldados romanos treinados. E no terceiro dia estava vazia. Não existe em toda a história da humanidade um fato tão pequeno na sua dimensão física. Uma câmara subterrânea vazia num jardim fora das muralhas de Jerusalém e ao mesmo tempo tão imenso nas suas consequências. Um sepulcro sem corpo. Um domingo de primavera. Uma notícia que começou a mudar o mundo antes mesmo que o sol terminasse de nascer. Existe uma diferença enorme entre afirmar que a ressurreição aconteceu e entender o que aconteceu. Existe uma diferença entre crer num milagre e reconstruir as horas, os rostos, os lugares e os silêncios que envolveram aquele evento numa manhã específica, numa cidade específica, no ano 33 da nossa era. É isso que vamos fazer aqui. Vamos entrar naquele jardim, seguir as mulheres que caminhavam nas trevas com frascos de unguentos, os olhos vermelhos de choro, os corações partidos pela morte de um homem que elas acreditavam ser o Messias. E vamos reconstruir o que aconteceu naquele domingo, que partiu a história humana em dois. Porque a ressurreição não é só o coração da fé cristã. É um evento histórico, com testemunhas, com documentos, com reações públicas verificáveis, com evidências que os próprios inimigos do movimento nunca conseguiram refutar. Para entender o domingo, você precisa primeiro sentir o peso do sábado. É sexta-feira à tarde. O sol está baixando sobre Jerusalém. As muralhas da cidade estão cheias de peregrinos que vieram para a Páscoa. A cidade, que tinha em torno de 50.000 habitantes permanentes, podia receber até 200.000 pessoas durante o festival. As ruas cheiram a pão ázimo, a sangue de animais sacrificados no templo, a fumaça. E num jardim do lado de fora das muralhas, num sepulcro recém-escavado, o corpo de Jesus de Nazaré está sendo depositado às pressas, porque o pôr do sol está chegando e com ele o sábado sagrado. Onde estão os discípulos? O Evangelho de João é claro, estão escondidos, numa sala com as portas trancadas, com medo dos líderes religiosos. O grego usa o verbo kleio, fechado por dentro, com cadeado. Estes eram homens que tinham deixado tudo para seguir Jesus. Pedro tinha prometido morrer com ele, e agora estavam paralisados pelo medo, esmagados pela derrota. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, estava esperando que ele ressuscitasse. O luto era real. A fuga era real, a sensação de fracasso total era real. Enquanto isso, do lado de fora, os líderes religiosos tomavam suas próprias medidas. O Evangelho de Mateus registra um detalhe raramente apreciado na sua plenitude. Os sumos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos no próprio sábado, um dia em que normalmente não fariam nenhuma atividade pública, e pediram que o sepulcro fosse selado e guardado. Tinham ouvido Jesus prometer que ressuscitaria no terceiro dia, e não queriam que os discípulos roubassem o corpo e proclamassem que a profecia havia se cumprido. Pilatos concedeu. O sepulcro foi selado com um lacre oficial romano. Uma corda atravessada na pedra com argila marcada com o signet imperial. Qualquer pessoa que quebrasse aquele selo respondia com a própria vida. Uma guarda de soldados treinados foi posicionada na entrada. Aquele sábado foi o silêncio mais pesado da história. Antes de chegar ao domingo, você precisa entender onde Jesus estava enterrado. Porque o tipo de sepulcro importa para tudo que vem depois. José de Arimateia era membro do Sinédrio. O Conselho Supremo Judaico de 71 membros que havia condenado Jesus. Era rico e era secretamente discípulo. Depois da crucificação, foi pessoalmente até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, uma decisão de enorme coragem, porque pedir o corpo de um criminoso executado era associar-se publicamente com ele, e num conselho que havia votado pela morte de Jesus, isso era politicamente suicida. O sepulcro que José ofereceu era novo, escavado na rocha, nunca usado antes. As tumbas judaicas do século P seguiam um padrão específico que a arqueologia tem confirmado sistematicamente. O modelo Coquim, o mais comum em Jerusalém nessa época, tinha uma câmara externa e nichos longitudinais escavados nas paredes. Uma pedra circular chamada goléu era rolada numa calha esculpida no chão para fechar a entrada. Essas pedras pesavam em média entre 1 e 2 toneladas. A Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, marca o local que a tradição cristã identificou como o sepulcro de Jesus desde o século II. Em 325, quando o imperador Constantino mandou escavar o local, encontraram uma tumba do século I, escavada na rocha, exatamente do tipo descrito nos evangelhos. Estudos geológicos modernos
incluindo análises conduzidas pelo National Geographic em 2016, confirmaram que a rocha sob a edícula central da basílica é calcário do período do Segundo Templo, consistente com as descrições dos evangelhos. O arqueólogo Shimon Gibson, que passou décadas estudando os arredores de Jerusalém, observou que a área fazia parte de um jardim com tumbas, exatamente como descrevem João e os outros evangelistas. Dentro daquele sepulcro, o corpo de Jesus havia sido envolto rapidamente em faixas de linho com especiarias. A mistura de mirra e aloés que Nicodemos trouxe, segundo João, pesava em torno de 30 quilogramas. O preparo não havia sido completado porque o pôr do sol chegou antes. Era por isso que as mulheres precisavam voltar no domingo. O sol ainda não havia nascido quando elas saíram. Pense nisso por um momento. Estamos falando de mulheres numa cultura do século XX no Mediterrâneo Oriental. Uma cultura onde o testemunho feminino não tinha peso legal nos tribunais judaicos. O historiador Joséfo afirma explicitamente que a lei judaica não aceitava o testemunho de mulheres como válido em questões jurídicas. Numa sociedade assim, se alguém fosse fabricar uma história de ressurreição para ser acreditada, jamais escolheria mulheres como primeiras testemunhas. E, no entanto, todos os 4 evangelhos concordam. Foram mulheres que chegaram primeiro. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, Joana. O número exato varia entre os relatos, mas a presença feminina é uma constante imutável em todos eles. Os estudiosos chamam isso de critério do embaraço. Quando um texto antigo preserva um detalhe que embaraça ou enfraquece a sua própria causa, isso é exatamente o tipo de informação que não seria inventada. Ninguém cria uma história para ser acreditada e depois escolhe as testemunhas menos críveis da sua cultura. O fato de que as mulheres foram as primeiras testemunhas é, para muitos historiadores, uma das marcas mais fortes de autenticidade histórica nos relatos da ressurreição. Elas saíram com especiarias para completar o preparo do corpo. O texto de Marcos diz que discutiam no caminho quem removeria a pedra. Um detalhe que mostra que não estavam esperando nenhum milagre. Estavam indo executar uma tarefa prática e dolorosa, preparar o corpo de alguém que amavam para o repouso definitivo. E quando chegaram, a pedra já estava movida. Maria Madalena foi a primeira a chegar. A pedra tinha sido removida. Ela não entrou, correu de volta para buscar Pedro e o discípulo amado. Quando Pedro chegou e entrou, o que viu dentro daquele sepulcro é um dos detalhes mais fascinantes e mais subestimados dos relatos da ressurreição. O corpo não estava lá, mas os lienzos, as faixas de linho, estavam no lugar, como se o corpo tivesse simplesmente saído por dentro deles, sem desfazê-los. E o sudário, o pano que havia sido colocado sobre o rosto, estava separado, dobrado num lugar à parte. Este detalhe é decisivo para refutar a teoria do roubo. Se os discípulos tivessem roubado o corpo, burlando a guarda romana, removendo o lacre imperial, rolando uma pedra de mais de 1 tonelada, por que teriam se dado ao trabalho de retirar cuidadosamente as faixas de linho e dobrar o sudário? Ladrões não fazem isso. Ladrões pegam o que precisam e fogem. Além disso, a quantidade de especiarias envoltas nas faixas, 30 quilogramas, tornaria o processo de remover o linho sem destruí-lo extremamente trabalhoso e demorado, justo quando cada segundo contava para não ser pego. O próprio texto de João diz que quando o discípulo amado viu os lienzos naquela posição, ele viu e creu. Havia algo na disposição dos panos que comunicou imediatamente que aquilo não era um roubo. Os adversários do movimento nunca negaram que a tumba estava vazia. Isso é extraordinariamente significativo. Os líderes religiosos e as autoridades romanas tinham todo o interesse em provar que o corpo ainda estava lá. Bastaria mostrá-lo e o movimento morreria em 24 horas. Eles nunca fizeram isso. O que fizeram, segundo Mateus, foi subornar os soldados para que dissessem que os discípulos tinham roubado o corpo enquanto dormiam. Uma história que, ironicamente, confessava que a tumba estava de fato vazia. Uma tumba vazia por si só provaria apenas que o corpo havia desaparecido. O que transforma o evento histórico é o que aconteceu depois: as aparições. O mais antigo documento que temos sobre elas não é um dos evangelhos. É a primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo por volta do ano 55 d.C. Paulo cita ali uma fórmula creedal ainda mais antiga, possivelmente datando de apenas 2 a 5 anos depois da crucificação, que ele afirma ter recebido dos próprios apóstolos. A fórmula lista as aparições em sequência.
a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, depois a Tiago, depois a todos os apóstolos e por último a Paulo. 500 pessoas ao mesmo tempo. Paulo escreve que a maioria delas ainda estava viva quando escreveu a carta. O que significa que os leitores de Corinto podiam ir falar com elas, verificar, confrontar. Isso não é o comportamento de alguém construindo uma lenda. É o comportamento de alguém apresentando evidências verificáveis. Os evangelhos acrescentam detalhes específicos que a pesquisa histórica toma com seriedade. Maria Madalena, no jardim, inicialmente confundiu Jesus com o jardineiro. Um detalhe que não faria sentido numa narrativa fabricada que tentasse glorificar o ressuscitado. Os 2 discípulos a caminho de Emaús caminharam com ele por horas sem reconhecê-lo e só o identificaram na fração do pão, numa cena de uma intimidade e estranheza simultâneas que nenhum escritor antigo inventaria assim. Jesus apareceu aos 10 discípulos numa sala com as portas fechadas e lhes mostrou as chagas das mãos e do lado, não um espírito sem corpo, mas um corpo que carregava as marcas da história. E então a Tomé. Ele não estava presente na primeira aparição. Quando os outros lhe contaram, se recusou a crer. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, de modo algum o crerei. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo com Tomé presente. E a resposta de Tomé ao ver e tocar as feridas é a confissão mais alta dos evangelhos: meu Senhor e meu Deus. Nenhum autor judaico do século PIM inventaria um herói que confessa duvidar e precisa ser convencido pelo toque físico. Isso é a autenticidade histórica gravada em texto. A última grande aparição no Mar da Galileia é quase doméstica na sua textura. Jesus preparando peixe na beira do lago, chamando os discípulos que tinham voltado a pescar, alimentando-os de manhã. É o tipo de detalhe que permanece na memória, porque aconteceu, vivido, porque o cheiro do peixe grelhado e o barulho das ondas faziam parte da cena. Aqui está o argumento histórico que mais silencia os céticos. No sábado, os discípulos estavam escondidos, com as portas trancadas, com medo. 50 dias depois, Pedro estava de pé no centro de Jerusalém, diante de uma multidão de milhares de pessoas reunidas para a festa de Pentecostes, proclamando que Jesus havia ressuscitado. Na mesma cidade onde Jesus havia sido crucificado, a poucos metros onde o sepulcro esteve. O que explica essa transformação radical? Não foi o passar do tempo. 50 dias não transformam covardes em pregadores corajosos. Pedro sabia que estava arriscando a vida ao falar, e falou mesmo assim. A maioria dos 11 apóstolos morreu por causa do que pregavam. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir, executado por Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C. Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. André foi crucificado na Grécia. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé foi morto a lançadas na Índia. Aqui está o ponto que os historiadores sublinham repetidamente. Pessoas morrem por aquilo em que acreditam, mas raramente morrem por aquilo que sabem ser falso. Se os discípulos tivessem roubado o corpo e fabricado as histórias de aparição, teriam sabido que eram mentiras. E é extraordinariamente difícil sustentar uma mentira quando o preço de mantê-la é a tortura e a morte. Nenhum deles, nenhum único, recantou. Tiago era irmão de Jesus. E durante o ministério público de Jesus, Tiago não acreditava nele. O próprio Evangelho de João diz claramente que os irmãos de Jesus não criam nele. Imagine como é difícil acreditar num milagre quando você cresceu na mesma casa com a pessoa que afirma ser o Messias. Você conhece os trejeitos, os hábitos, a voz. E depois da crucificação, Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém, pregando que seu próprio irmão havia ressuscitado dos mortos. A fórmula creedal de 1 Coríntios 15 afirma que Jesus apareceu a Tiago. O historiador Josefo, que não era cristão, confirma que Tiago foi executado por apedrejamento em torno do ano 62 d.C. por causa da sua fé. Um homem que viu a crucificação do próprio irmão e depois morreu por proclamar que ele havia ressuscitado. Isso exige uma explicação. Paulo é ainda mais dramático. Antes de se tornar o maior missionário do século I, Paulo, então chamado de Saulo de Tarso, era um dos perseguidores mais ardentes dos seguidores de Jesus. Fariseu treinado, profundamente comprometido com a lei judaica, esteve presente e aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Viajava de cidade em cidade prendendo cristãos. E então, segundo seu próprio relato,
encontrou Jesus ressurreto numa estrada perto de Damasco. Paulo não era um seguidor progressivamente convencido, era um adversário ativo. A sua conversão não tem explicação psicológica satisfatória sem alguma experiência real. Perdeu tudo ao se converter: prestígio, proteção, segurança. Ganhou perseguição, naufrágio, prisão e, eventualmente, a decapitação em Roma. Dois homens, Tiago e Paulo, dois céticos radicais, dois que tinham todo o interesse em não acreditar. Ambos se tornaram pilares inabaláveis do movimento, ambos dispostos a morrer pelo que afirmavam ter visto. É preciso parar aqui e dizer algo que o calor dos argumentos históricos às vezes obscurece. A ressurreição não é apenas um fato a ser provado, é uma realidade a ser habitada. A teologia da ressurreição no pensamento de Paulo não é simplesmente a afirmação de que um homem voltou da morte. É a declaração de que a própria estrutura do universo foi alterada. Que a morte, o inimigo derradeiro de toda criatura que respira, foi enfrentada e vencida dentro da história humana, num corpo humano, num lugar específico do mapa, num ano específico do calendário. Paulo chama Jesus de primícias dos que dormem, o primeiro fruto de uma colheita que ainda virá. O que aconteceu a Jesus no domingo de manhã não é uma anomalia isolada, é o começo de um processo que envolverá toda a criação. Isso importa porque a ressurreição cristã não é a crença greco-romana na imortalidade da alma, a ideia de que a parte boa de você escapa do corpo físico e voa para uma existência imaterial. É exatamente o oposto, é a redenção do corpo. É a afirmação de que a matéria importa, que a história importa, que o sofrimento físico e a alegria física e as refeições à beira do lago e o cheiro de peixe grelhado, tudo isso importa e não será simplesmente descartado no final. A ressurreição é a afirmação de que Deus gosta do mundo que criou, que não vai apagá-lo como um rascunho mal feito, mas redimi-lo e recriá-lo. Tudo isso está enraizado naquele domingo de manhã. Numa tumba vazia, num jardim de pedra calcária fora das muralhas de Jerusalém. Voltemos ao terreno histórico por um momento, porque há um conjunto de evidências que os adversários do movimento nunca conseguiram responder. A tumba estava vazia, este é o ponto de partida indiscutível. Os próprios inimigos do movimento nunca alegaram que o corpo ainda estava lá. A teoria oficial alternativa, que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto os soldados dormiam, é autocontraditória. Se os soldados estavam dormindo, como sabiam que foram os discípulos? E como um grupo de galileus assustados e em fuga teria removido o lacre imperial, rolado uma pedra de 1 tonelada e carregado um corpo embrulhado em 30 quilogramas de especiarias sem acordar um único soldado? O suborno dos soldados, registrado em Mateus, é uma evidência indireta de enorme peso. Por que precisar inventar uma narrativa alternativa se não há realidade para encobrir? Há também o argumento do contexto cultural judaico. No mundo judeu do século I, ressurreição era um conceito específico, a ressurreição física e corporal de todos os mortos no fim dos tempos, como evento coletivo. Não havia, no universo mental dos discípulos, a categoria de a ressurreição individual de uma pessoa antes do fim do mundo. Quando os primeiros cristãos proclamaram que Jesus havia ressuscitado, estavam usando uma linguagem que seus ouvintes entendiam como ressurreição física. E a prova que ofereceram era o sepulcro vazio, mais as aparições, mais a transformação das suas próprias vidas. O historiador N.T. Wright, um dos maiores especialistas mundiais em cristianismo do século XX, argumenta que a combinação desses três elementos, tumba vazia, aparições e a explosão do movimento com essa afirmação específica, não tem explicação histórica alternativa satisfatória. Cada teoria proposta fracassa quando confrontada com o conjunto de evidências. As alucinações são experiências individuais e subjetivas. Não acontecem a 500 pessoas ao mesmo tempo, não incluem refeições partilhadas e toque físico, não explicam a tumba vazia. O mito precisaria de décadas para se desenvolver. E Paulo cita uma fórmula creedal que data de anos após a crucificação, com testemunhas ainda vivas e acessíveis. O roubo não explica a transformação dos discípulos, nem a conversão dos céticos. Em 2000 anos de crítica ao cristianismo, nenhum adversário antigo, nem judeu, nem romano, nem gnóstico, afirmou que o corpo havia sido encontrado. O silêncio diante da questão da tumba vazia é em si mesmo eloquente. Voltemos ao jardim, uma última vez. O sol está nascendo sobre Jerusalém. A luz do amanhecer pinta as pedras de ocre e ouro.
Maria Madalena está de pé diante do sepulcro, chorando. Os outros já foram embora, confusos, sem saber o que pensar. Ela vê dois anjos dentro do túmulo e depois se vira e vê um homem que pensa ser o jardineiro. Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Ela pede que lhe diga onde puseram o corpo e então ele diz o seu nome, Maria, e ela o reconhece. Este é o momento. Este é o pivô da história humana. Não num palácio, não num templo, não diante de uma multidão. Numa manhã fria, num jardim silencioso, um homem diz o nome de uma mulher que chorava e o mundo nunca mais foi o mesmo. A ressurreição não aconteceu no abstrato. Aconteceu para pessoas específicas, com nomes, com histórias, com dores concretas. Maria havia perdido alguém que a havia libertado, e agora o único que havia mudado a sua vida estava morto. E de repente não estava. E esse é o convite que a ressurreição ainda faz. Não é um convite a aceitar uma proposição teológica, embora as proposições importem e as evidências históricas sejam sólidas. É um convite a ouvir o seu nome sendo chamado. A reconhecer que a mesma força que tirou Jesus do sepulcro tem algo a dizer sobre o sepulcro da sua própria vida, sobre os lugares onde você enterrou esperanças, onde depositou sonhos que pareciam ter morrido, onde guardou as partes de si mesmo que você acredita serem irrecuperáveis. Paulo escreve para os coríntios com uma urgência que atravessa 2 milênios intacta. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é também a vossa fé. Ele está dizendo que tudo depende disso. Se o sepulcro está vazio, então a morte foi vencida e tudo muda. Ele apostou a sua vida nessa afirmação. Os 11 apóstolos apostaram as suas vidas. Tiago apostou a sua vida. Centenas de testemunhas ao longo da primeira geração apostaram as suas vidas. E o movimento cresceu, não pelo poder das espadas, não pelo apoio dos reis, mas pela força irresistível de homens e mulheres que diziam com os olhos brilhando: eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu comi com ele depois da sua morte. A ressurreição de Jesus é a notícia mais importante que o mundo já recebeu. Não porque resolve todos os problemas filosóficos sobre sofrimento e morte, mas porque, no meio de todos esses problemas, coloca um fato irredutível no coração da realidade. A morte não tem a última palavra. Aquela pedra pesava mais de 1 tonelada. Os soldados eram treinados, o lacre era imperial, e na manhã do terceiro dia nada disso importava. O sepulcro estava vazio, e continua vazio. Antes de seguir em frente, quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense a sério nela, não como exercício intelectual, mas como questão de vida. O que a realidade histórica da ressurreição muda na forma como você vive hoje? Deixe esse comentário aqui embaixo. Quero ler. Se este vídeo moveu algo em você, curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E guarda isso, no centro da história humana há um sepulcro vazio, não uma ideia, não uma metáfora, um túmulo real, escavado na rocha, numa cidade real, numa manhã real. E esse sepulcro vazio é a resposta que a eternidade deu ao maior medo do ser humano. A morte foi ao sepulcro, e o sepulcro não aguardou,